bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. 66 bênçãos para a sua vida. Segundo a Samuel, o livro de segundo a Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. Tem como título essa mensagem: Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui uma das histórias que envolveram o rei Davi. Nós lembramos muito de Davi. Davi é muito falado, muito comentado, pela vitória sobre o gigante Golias. Quando o gigante afrontava todo o povo e ninguém tinha coragem de encarar aquele gigante, Davi aparece e, sendo ele ainda um menino, derrota aquele gigante. Mas essa história aqui, meu irmão e minha irmã, também aconteceu com Davi. Quando Davi, talvez ensoberbecido por todos os seus feitos, ensoberbecido por ser servo de Deus, por Deus sempre lhe prevalecer, Davi faz algo que foi reprovado diante de Deus. Davi resolve, num dia em que Davi era para estar no campo de batalha, Davi resolve não ir. Davi resolve ficar no palácio, e eu creio que você sabe da história. E ele pôs os olhos em Batseba, tomando banho, e desejou aquela mulher, e fez por onde, e teve aquela mulher, e deu ordem aos seus soldados para que deixassem a Urias, esposo da Batseba, para ser morto pelo inimigo de Israel. Meu irmão e minha irmã, então Deus envia Natã até Davi, para repreender a Davi por aquilo que ele havia feito. É óbvio, é claro, que Davi, rei, servo de Deus, ficou desgostoso com aquela situação. Até porque um rei ser corrigido, mas, meu irmão, no tempo aqui do rei Davi, os profetas, os sacerdotes eram muito respeitados, até mesmo pelos reis, coisa que infelizmente hoje não acontece.
Então, meu irmão e minha irmã, o que nós vemos hoje, infelizmente, pastores e outros cargos dentro das igrejas são tidos como profissionais liberais. Mas a bênção que eu quero trazer para você nesta manhã é a seguinte: Davi aqui foi repreendido pelos seus atos errados. Davi foi posto pelo próprio Deus numa prova, porque o próprio Deus cobrou esses atos errôneos de Davi. Davi no começo não queria aceitar a repreensão, a correção. Mas o profeta Natã, homem de Deus, estava sendo guiado ali pelo próprio Deus para falar com Davi. O que eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão e minha irmã? Muitas pessoas saem das igrejas, saem do caminho do Senhor, justamente por isso. Porque foram corrigidas, porque se sentiram ofendidas de alguma maneira por um pastor, por um obreiro, enfim. Meu irmão, minha irmã, a bênção para a sua vida nesta manhã é exatamente esta: que você aceite a repreensão, a correção, a orientação, que no começo parece uma coisa pessoal, parece muitas vezes a correção, parece que a pessoa quer se impor diante de você, muitas vezes parece soberba, mas é necessário você entender que quando você está diante de um homem de Deus, que você reconhece como um homem de Deus, como mulher de Deus, é necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, aceitar a repreensão, fazer-se um autoexame, como diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 23. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Capítulo 11, se eu não me engano, a partir do versículo 23. O texto da Santa Ceia. Então, meu irmão e minha irmã, ao invés de você se chatear, ficar com o orgulho ferido diante de uma repreensão, de uma correção, saiba que toda repreensão, toda correção é para o seu bem, é para te pôr no caminho certo, no caminho correto. Jamais tenha a atitude de abandonar, de sair dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus só corrige a quem ama. Então, quando você ouvir uma repreensão, uma correção, meu irmão, aceite. Às vezes é difícil digerir, engolir, mas passe por cima do seu orgulho, porque o dia de amanhã vai ser muito melhor e vai servir para você refletir, para você realmente entender, principalmente, que você estava errado e que era necessário aquela correção para que você não se perdesse. Meu irmão e minha irmã, faça como Davi, aceite a correção, porque a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Meu desejo é que você tenha um ótimo e abençoado dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e derrame sobre você muita paz e muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual, edificando na rocha. Lembre-se, Deus na frente, sempre. Bom dia na paz do Senhor Jesus.